Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade, né, na matéria de produtos notáveis, tá? Nós vamos fazer uma nova, um novo conteúdo aí que chama fatoração, tá? É, ele seria o caminho de volta dos produtos notáveis. Lembra que no produtos notáveis eu tinha tipo x mais 2 ao quadrado. Aí eu tinha que fazer x mais 2 vezes x mais 2. Agora nós vamos fazer o caminho contrário, nós vamos fatorar, nós vamos escrever uma expressão matemática na forma fatorada. Então seria mais ou menos isso, é o caminho de volta dos produtos notáveis. É como se estivesse desfazendo a distributiva, beleza? Então tem alguns tipos de fatoração. Nós vamos ver o primeiro tipo colocando o fator comum em evidência. Então, vou compartilhar com vocês aí o livro e a gente vai falando um pouco sobre isso. Aqui, né? Então, ó, primeiro, a fatoração de polinômios. Fatorar é escrever na forma de multiplicação. Então, ele começa com o número 24, né? Ele fala que o número 24 pode ser escrito de diversas formas, tá vendo? 24 é 2 vezes 12, é como se eu estivesse fatorando ele. 3 vezes 8, 4 vezes 6. Todas essas formas aqui, ó, são as formas fatoradas do número 24. Só que agora a gente vai aprender a fatorar uma expressão, não um número. Antes a gente fatorava números, né? A gente já sabe, tem aquele lá que você coloca lá o número, a barrinha e vai fatorando o número. Mas agora é fatoração com letra, tá? Ó, então, o primeiro tipo é esse, fatoração colocando o fator comum em evidência, ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Que se você chegar, né? Eu vou abrir aqui um texto aqui, para explicar aquilo que a gente já sabe fazer. Não é? Então, aqui, ó, se você imagina que você tem essa expressão aqui. Deixa eu aumentar um pouco a letra. Com 18 tá bom. Então, nós temos essa conta, ó, 3x que multiplica 2x mais 4. Lembra que tem que fazer a distributiva? Né? O que a gente tinha que fazer aqui? Né? A gente fazia, né, 3x vezes 2x, depois pegava e fazia o 3x vezes o 4. Lembra disso? Que a gente fatora, né? A gente faz a distributiva. 3x vezes 4. Então a gente tinha que fazer as duas contas, né? E isso aqui ficava igual 3x vezes 2x ia dar 6x ao quadrado. Mais 3x vezes 4, 3 vezes 4, 12, 12x. Vocês lembram disso? Aqui é distributivo. A gente vai fazer o caminho contrário. Tá? Ó, essa expressão é a mesma coisa que essa expressão. Então, essa é a distributiva, mas agora a gente vai fazer o caminho de volta. A gente vai pegar o número que está em evidência, então vou dar um exemplo, quer ver? Ó? Vou dar um exemplo diferente do livro. Vamos supor que você tenha essa conta, ó. 6x mais 12. Não, vamos colocar mais 24. Você vai desfazer a distributiva. Por quê? Ó? O 6 está aqui e o 24 também é múltiplo de 6. Então, eu vou colocar o 6 em evidência. Fica 6 que multiplica x mais 4. Se você fizer a distributiva, 6 vezes x, 6x. 6 vezes 4, 24. Então, a gente vai pegar essa expressão e escrever ela colocando o fator comum, que nesse exemplo é o 6, em evidência. Eu vou dar um outro exemplo com letra. Colocando a letra em evidência. Vamos supor que eu tenho assim, ó, x ao quadrado
mais 3x, né? O x ao quadrado não é x vezes x? Ó. Quem aparece x ao quadrado? X vezes x, mais 3 vezes x. Não é isso que está escrito? Então, ó, quem que aparece aqui em evidência? O x. Ó, eu tenho o x aqui e tenho o x aqui. Eu posso pegar esse x e colocar ele em evidência. Eu posso fazer x que multiplica entre parênteses. Quem sobrou aqui? O x mais, desculpa, então fica, ó, esse x, eu vou colocar aqui, eu coloquei o x em evidência. Quem sobrou? X mais 3. Aí, se eu fizer a distributiva, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Então, eu escrevo a mesma expressão colocando x em evidência, tá? Essa é a fatoração colocando o fator comum em evidência. O livro vai explicar aqui, ó, com esse exemplo do 2w à terceira. Ó. Observe uma maneira de escrever o polinômio 2w à terceira menos 6w na forma fatorada, ou seja, é uma conta de menos que eu vou escrever na forma de multiplicação, porque fatorar é multiplicar. Então, o que acontece? Ó? Note que o 2 e o w são comuns aos dois termos. Ó, 2w à terceira é 2 vezes w vezes w vezes w. Menos o 6w, eu posso escrever como 2 vezes 3, não, o número 6 não é 2 vezes 3. Fatorando o número 6, fica 2 vezes 3 vezes o w que está aqui. Esse 2 que está aqui, não, o que eu vou pôr em evidência nesse caso? Eu vou pegar esse 2 aparece aqui e aparece aqui. Então, nos dois termos, esse w aparece aqui e aparece aqui. Então, eu pego o 2w, que aparece... Desculpa. Eu pego o 2w, que aparece nos dois termos, e ponho em evidência. 2w que multiplica. Quem sobrou no primeiro termo? Nesse primeiro termo, sobrou esse w e esse w. W vezes W, W ao quadrado que está dentro do parênteses. E quem sobrou no outro termo? O número 3, que está aqui. Ó, e repete o sinal de menos. Então, fica 2W, que está aqui no primeiro e está no segundo, fica fora do parênteses em evidência, que multiplica W vezes W, W ao quadrado, menos o 3. Então, se você fizer a distributiva, volta a ser 2w à terceira menos 6w. Por isso que eu falei que é desfazer a distributiva. Portanto, uma das formas fatoradas de 2w à terceira menos 6w é 2w que multiplica w ao quadrado menos 3. É a mesma expressão escrita de maneira diferente. Exemplos de fatoração colocando um fator comum em evidência. Então, aqui ele colocou vários exemplos, ó, 21k mais 3k ao quadrado. Né? Ele pegou, escreveu na forma fatorada. Né? Deu 3k vezes 7 mais k. Vamos ver como é que ficou isso? Vou tentar abrir rapidinho aqui uma janela para a gente ver como é que, por que deu isso aí, né? Vou abrir o Classroom aqui rapidinho. Então, lembrando, ó, o que ele fez, né? Ó, ele pegou o 3 que está aqui, 3 vezes 7, e o 3 que está aqui, o K que está aqui e o K que está aqui, colocou em evidência, 3K. Quem sobrou? O 7 mais K. Vamos lá, vou abrir lá a nossa lousa virtual, que vai nos ajudar aí a entender melhor estes exemplos, tá? Rapidinho aqui. Eu já vou abrir aqui e a gente vai
Vamos ver como que funciona esse negócio aqui de colocar o fator comum em evidência, ok? É rapidinho. Então, abrindo aqui o Jamboard. Nós vamos ver como que funciona. A expressão, né, que a gente quer fatorar é essa aqui. 21k mais 3k ao quadrado. Então, 21k mais 3k ao quadrado. Então, o que eu vou fazer só para explicar, você não precisa fazer isso no caderno cada vez que você for fazer, mas olha, o 21 é a mesma coisa que 3 vezes 7, tá? 3 vezes 7 é o número 21, vezes o k, que está ali do lado. Então, o primeiro termo tem o 3, o 7 e o k, mais o segundo termo, né? O segundo termo tem o 3 vezes e o k ao quadrado. K ao quadrado é a mesma coisa que k vezes k. Certo? Aí. O que acontece aqui, ó? Eu vou pegar o 3 e colocar o 3, que está aqui, e está aqui ao mesmo tempo. E o K, que está aqui e está aqui ao mesmo tempo, então eu peguei a 3K e 3K. Eu peguei quem aparece nos dois e coloco em evidência. 3K. Que multiplica. Aí eu vou olhar, quem sobrou no primeiro termo? Sobrou o 7. Então eu venho aqui dentro e escrevo o 7. Repete o sinal. Mais. Quem sobrou aqui no segundo termo? Sobrou o K. Escreve o K. E aí você escreveu a mesma expressão que está lá em cima, só que na forma fatorada. Você desfez a distributiva. Ó, se você fizer a distributiva, 3K vezes 7 dá 21K. 3K vezes K dá 3K ao quadrado. Então, nós vamos fazer o caminho contrário. Você vai pegar uma expressão dessa e escrever na forma fatorada, colocando o fator comum em evidência. Ok? Esse é o primeiro tipo de fator comum. Olha esse aqui, ó. 5y à terceira z mais 7yz ao quadrado. Quem aparece ao mesmo tempo aqui? O y e o z. Né? Ó, aqui eu tenho 3y, aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 1z, aqui eu tenho 2. Então eu vou pegar o y e o z e colocar em evidência. No primeiro vai sobrar 5y ao quadrado, porque vai sobrar o 5 e ainda tem mais 2y. Colocando um y aqui em evidência, como aqui tinha 3, sobrou ainda y2, y ao quadrado. Mas, quem sobrou no segundo? 7z. Ah, mas tinha 2z, mas eu pus um em evidência. Se eu pus um em evidência, o outro continuou ali dentro. Tá? Coloquei o fator comum em evidência. Ok? Olha nesse aqui, ó, nesse exemplo aqui, o que ele vai fazer, ó, né? Ó, ele vai pôr o 2 em evidência. Por quê? O 4
o 6 e o 2 são múltiplos de 2. Ó. 2 vezes 2 dá 4. Copiou o x ao quadrado. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Copiou o x. E 2 vezes 1 dá o 2. Ele escreveu a mesma coisa, só que colocando o 2 para fora aqui, o 2 em evidência. E nesse último aqui, né, ó, vou escrever esse aqui com vocês. 12abc ao quadrado. Então, eu tenho 12 A, B, C ao quadrado, primeiro termo. No segundo termo, o que nós temos no segundo termo? Mais 9A quarta BC, mais 9A quarta BC, mais 9A a quarta BC. E no terceiro termo, o último termo lá, eu tenho menos 6AB a terceira C, menos 6AB a terceira C, menos 6AB a terceira C. Nesse aqui, ó, como que eu vou fatorar esse polinômio? O número 3 está aqui e está aqui. Ó. Por quê? Porque o 12 eu posso escrever como 3 vezes 4. O 12 é múltiplo de 3. Vezes A, B, e o C ao quadrado? C vezes C. Aparece duas vezes, né? C ao quadrado aparece duas vezes o C. Mais o número 9 eu posso escrever como 3 vezes 3. 3 vezes 3. E o A quarta? O A quarta é A vezes A vezes A vezes A. E aí tem o B e o C. Só estou colocando o A quarta. Menos o número 3, o número 6 é 3 vezes 2. 3 vezes 2. A, B, 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 ó, porque B é a terceira. A, B, B, B e o C. B, B, B e o C. Certo? Ó, eu só escrevi assim para explicar como que funciona. Então, ó, o 3 aparece aqui e aparece aqui. Eu vou pôr o 3 em evidência. 3. Tem mais alguém que aparece a mesma quantidade? Ó, o A aparece uma vez, uma vez, uma vez. Eu vou pôr o A em evidência. O B aparece uma vez aqui e uma vez aqui. Vou pôr o B aqui fora. Opa, isso é um B. E o C aparece uma vez aqui e uma vez aqui. Vou colocar o C para fora também em parênteses. Que multiplica, abre o parênteses. Quem sobrou no primeiro termo? Né? Ó, no primeiro termo sobrou, vou colocar de vermelho, tá? Sobrou o 4 e o C. Aqui sobrou o 3, o A e o C. No último sobrou o 2, o BB e o C. Não, o C não, só o BB. B vezes B. E aí vai ficar como? Dentro do parênteses vai ficar 4C mais 3A a terceira, 3A a terceira,
menos, no último, 2b ao quadrado. Foram os que sobraram, que eu não pus em evidência. Ó. 4c, 3aaa, 2bb. 2b ao quadrado. Isso é escrever um polinômio na forma fatorada. Vamos ver como é que está no livro. 3abc, que multiplica 4c, mais 3 à terceira, menos 2b ao quadrado. Tá? Essa é a forma fatorada do primeiro tipo. Fatoração colocando o fator comum em evidência. Ok? Para esse vídeo de hoje, porque eu só vou passar esse, não vou passar fatoração por agrupamento. Fatoração por agrupamento eu vou passar num outro vídeo que eu vou gravar para a próxima aula, mas para esse tipo de fatoramento, colocando o fator comum em evidência, eu vou pedir para vocês assistirem essa aula e já fazer alguns exercícios aqui. É lógico que eu vou explicar mais, né? Mas já dá para a gente fazer alguns exercícios aqui, tá bom? Dá para fazer o quê? Ó? Em cada um, determine o fator comum a todos os termos. Fatório o polinômio abaixo, em seguida escreva na forma fatorada dos itens. Então, o exercício 2, o 1 não, tá? O 1 a gente vai fazer junto, que envolve desenho. Bom? Mas os exercícios 2, 3, 4, 5 da página 133, dá para vocês fazerem tranquilo com essa videoaula aí. E também, se precisar, né, eu vou estar lá no Meet. A gente tira a dúvida, tá? Do exercício 2 ao exercício 6, né? Não, ao exercício 5. Do 2 ao 5 da página 133. Eu vou estar marcado direitinho lá no Classroom, mas vocês já podem, só com essa aula, tentar fazer esses exercícios. E se não conseguir, entra no Meet, eu vou estar lá online para tirar a dúvida de vocês, ok? Não vou falar sobre as outras formas de fatoração, vou falar uma para cada aula, senão vai embolar tudo, e a ideia aqui é facilitar e não complicar. Então, vejam essa videoaula e depois façam exercícios da página 133. Ok? Muito obrigado, bons estudos, e aí na próxima aula a gente passa o restante.